E aí, pessoal, tudo certo? Então, na aula de hoje eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente pode programar um socket TCP em linguagem C para o Windows, beleza? Então, só para dar uma relembrada, pessoal, comunicação utilizando o protocolo TCP na camada de transporte, ela vai funcionar geralmente com a ideia de um servidor de um cliente ou vários clientes. O que o servidor precisa fazer, pessoal, para fazer uma comunicação usando TCP? Inicialmente, ele tem que abrir uma porta específica e ficar ouvindo, esperando algum cliente se conectar, tá? E o que acontece do lado do cliente, pessoal? O cliente ele tem que requisitar uma conexão em uma porta, ou seja, ele vai tentar se conectar com o servidor e tentar abrir uma porta com um determinado número, que é exatamente a porta que o servidor deve ter aberto, né, para esperar um cliente. Esse cliente vai tentar requisitar uma conexão e o servidor vai receber essa requisição, a gente pode fazer uma análise ou pode liberar e vai mandar uma mensagem de volta para o cliente aqui dizendo que a conexão foi estabelecida. Quando isso acontece, na camada de transporte, pessoal, dos equipamentos, tanto o servidor como o cliente ficam enviando ali alguns datagramas periodicamente para checar se a conexão ainda está aberta e tudo mais. Mas beleza, olhando do ponto de vista de programação, no servidor a gente vai abrir então essa porta e ficar esperando algum cliente, e uma vez que esse cliente foi aceito, o servidor pode enviar e receber datagramas usando as funções send e receive lá da biblioteca de sockets. E da mesma forma o cliente também pode enviar e receber datagramas. Então, uma vez estabelecida essa conexão, qualquer um dos dispositivos pode enviar e receber datagramas do outro, tá? Isso é muito bom porque permite que os protocolos de camada de aplicação que a gente vai desenvolver, ou que o desenvolvedor vai criar, possam, tanto do ponto de vista do servidor, como do cliente, enviar e receber dados, né? Então a gente consegue definir por conta, né, se é o cliente que vai enviar um dado primeiro e o servidor vai responder, ou se, por exemplo, o servidor vai periodicamente enviar uma mensagem para o cliente, tá? Então isso vai permitir uma série de serviços e possibilidades de aplicação, mas tudo isso fica em cima da camada de transporte, né? Então a camada vai gerenciar, as bibliotecas vão gerenciar as conexões e envios e recebimentos, e a gente vai se preocupar mais com a nossa aplicação e com quais dados a gente quer enviar de um para o outro. E por fim, pessoal, quando o cliente ou o servidor não terem mais dados para comunicar ou quiserem fechar a comunicação, eles mandam uma mensagem para encerrar a conexão, o servidor pode fechar a porta e voltar para esperar um segundo cliente, né? Ou também simplesmente encerrar o programa do servidor. Em geral, pessoal, o servidor a gente também consegue configurar para ele atender vários clientes simultaneamente. Como se faz isso? Na parte de abrir a porta aqui e ficar esperando, toda vez que chega um cliente, a gente cria uma thread nova, né? Uma thread é um processo em paralelo dentro do nosso programa, que vai permitir então que o servidor lide com vários clientes em paralelo, tá? A gente não vai chegar a fazer isso. Mas beleza. Aqui embaixo nos arquivos tem um exemplo, então. Tem um arquivo zip que tem 2 projetos do DevC++ dentro deles, que são o projeto cliente WinSocket TCP e o projeto servidor WinSocket TCP. E aqui o socket client.c e o socket server.c tem os códigos main para cada um. Então vamos olhar o que acontece no servidor, pessoal. Vou abrir aqui o projeto do servidor para a gente. E aqui está o projeto do servidor, tá? Tenho as informações iniciais. Tem que lembrar sempre que como a gente quer usar o WinSock 2, a biblioteca WinSock 2, a gente precisa incluir no linker, tá? O LWS2_32, que é uma biblioteca que tem que ser usada para funcionar as comunicações. Mas beleza, no servidor, pessoal, tem os includes, ó, o WinSock 2, que serve justamente para as funções de socket, o Windows.h e o W2TCP/IP aqui, que serve para fazer algumas conversões de tipos, tá? Algumas funções auxiliares aí. Como é que vai funcionar, pessoal, esse exemplo? Nós vamos ter aqui dentro do mesmo PC, tá, rodando um servidor. Ou seja, o nosso programa de servidor vai estar rodando dentro do PC e o cliente também. Eu poderia tranquilamente ligar 2 computadores numa rede, executar o servidor numa rede e o cliente em outra também. E aí o que vai acontecer? O cliente
ele vai tentar se conectar ao servidor. Como o servidor está rodando dentro da mesma máquina, pessoal, eu vou botar no cliente que o endereço do servidor é 127.0.0.1, tá? Que seria, no caso aqui, o endereço IP de loopback, para fazer a própria interface enviar para ela mesma os dados. E eu vou abrir a porta 8888 ou qualquer outra porta que eu quiser, tá? Mas então o cliente vai tentar estabelecer uma comunicação com o servidor nessa porta, e o servidor, então, se aceitar a conexão, né, retorna para o cliente, e uma vez que é feito isso, ambos podem enviar dados um para o outro, tá? Então a gente está rodando tanto o servidor como o cliente dentro do mesmo PC, então a gente vai rodar as duas aplicações em paralelo, da mesma forma que eu fiz, por exemplo, de sockets com o DP, tá? Beleza, então olha só, pessoal, no servidor tem a porta aqui, eu vou botar a porta 8888, só para ficar igual ali a explicação, e um tamanho de buffer aqui de 512, que vai servir para a gente guardar os dados. E o que a gente tem no servidor, pessoal? Bom, tem uma estrutura aqui para controlar o insoc, tem uma variável int que guarda ali o resultado de algumas chamadas de função que a gente vai fazer, e tem duas estruturas de socket, tá? O listen socket, que é o socket que vai ser usado pelo servidor para ficar ouvindo, e o client socket, que vai guardar informações do cliente que se conectou, tá? Para habilitar, então, o servidor a enviar dados de volta e puxar algumas informações desse cliente também, tá? Então, tem duas estruturas de informação de endereço que vão servir para a gente poder guardar ali os endereços IP e alguns dados relacionados, tanto ao cliente como ao servidor. E um buffer, então, de recepção, que é esse receive buff, onde eu vou guardar tudo que o cliente mandar para o servidor, tá? O receive buff length só guarda aqui uma informação do comprimento do buffer, que vai ser usado de vez em quando, e o isend result para guardar o resultado das chamadas de função, para a gente ver se deu algum erro também. Então, essas são as variáveis mais ou menos que a gente precisa. Criadas as variáveis, o que o servidor tem que fazer, pessoal? Inicializar o insoc, tá? Então ele faz isso aqui, se der erro ele cai aqui dentro e termina o programa. Se não der erro, ele continua o programa, tá? Então, inicializa o insoc, ele exibe nesse trecho aqui entre a linha 47 e 60 o nome da própria máquina do servidor. Então, ele vai imprimir aqui na tela, ó, o nome do servidor, o nome da máquina, e ele chama essa função getHostName para justamente pegar o nome da máquina e guardar em hostname, tá? Depois também pega o endereço IP da máquina da interface de rede, esse IP, então, ele exibe também para o servidor aqui. Basicamente só para dar duas informações sobre o servidor. Depois disso, pessoal, ele zera a memória aqui de algumas das variáveis, garante que está zero, e inicializa, né, o hints. O hints, só para lembrar para vocês, é a variável de informação de endereço do servidor. Ele bota, ó, internet, sockstream, né, um socket de streams, protocolo TCP, né, e mais umas flags necessárias aí. E ele pega essas informações de endereço, então, para ver se deu certo. Se deu certo, pessoal, se deu erro, né, ele fecha aqui o programa. Se deu certo, continua, então. E a próxima etapa é inicializar o socket, listen socket, tá? A variável listen socket que guarda justamente o socket do servidor. Então ele cria esse socket, fala aqui o tipo de socket, protocolo e tudo mais. Se deu errado, ele encerra o programa também. Se deu certo, continua. Depois, pessoal, ele chama a função bind, que é para justamente configurar o socket TCP. Então ele vai pegar o socket que ele criou e ele vai vincular aí, né, a função bind à interface de rede. Se deu certo, continua o programa. Se deu errado, encerra e dá um erro aqui, tá? Então, segue o programa se deu certo. E aí, ele vai começar o processo de ouvir se chegou um cliente, tá? Então, aqui, ó, nessa seção do código, a partir da linha 100, eu exibo na tela, né, servidor, estou aguardando um cliente na porta tal, que é a porta que a gente definiu, 8888, e ele vai chamar a função listen, tá? A função listen vai ficar ouvindo a porta para ver se chegou um cliente. E ele vai ficar esperando aqui, então, a função listen até um cliente se conectar. Se deu errado, ele para aqui o programa. Se deu certo, ele continua. E aqui, ó, pessoal, com a função accept,
ele vai aceitar um eventual cliente que tenha chego, tá? Então ele guarda na variável client socket o resultado da aceitação. Se ele aceitou o cliente, vai seguir o programa. Se deu algum erro, ele não conseguiu aceitar o socket do cliente, dá erro aqui também, tá? Mas beleza, pessoal. Então aqui, aparentemente, se ele aceitar o cliente, vai ficar guardado na estrutura client socket os dados, né, do socket do cliente. E beleza, pessoal. Na sequência, né, ele pode dar um aviso aqui, ó, cliente aceito, tá? Deixei comentado. E ele pode fechar o listen socket que ele estava ouvindo, porque agora a gente já tem um cliente conectado. Então ele fecha aqui, não precisa mais esse socket do listen socket. E olha só, aqui eu tenho um do while, pessoal, que seria um laço, né? Um laço que vai ficar executando. E o que vai acontecer agora? Bom, a conexão está estabelecida, então agora aparentemente a gente implementa o nosso protocolo, os dados que a gente quer enviar e receber. No caso aqui, o que está acontecendo, pessoal? A gente vai chamar a função receive para ficar esperando o cliente enviar algum dado para a gente e vai guardar no receive buffer o que chegar, tá? No vetor receive buffer. Então essa função ela fica travada aqui até chegar algum dado do cliente, algum datagrama. Chegou um datagrama de dados do cliente, pessoal, e result vai guardar o resultado disso, né? É um número inteiro. Se esse iResult é maior que 0, significa que chegaram dados válidos, tá? Então, eu vou imprimir na tela aqui os dados, ó, mensagem recebida, mando exibir o receive buff. Então, basicamente, o que esse servidor está fazendo é esperar o cliente enviar alguma string, alguma sequência de caracteres, e ele vai exibir, tá? Nessa seção de código comentado, eu estou dando um eco. Então, aqui é um exemplo de como eu posso pegar o servidor agora e fazer o servidor mandar de volta, né, uma mensagem para o cliente, usando a função send, tá? Então é um exemplo também aqui que eu deixei comentado, que vocês podem utilizar ou não. Mas basicamente, então, se iResult é maior que 0, significa que chegaram dados, imprimo na tela. Se iResult é igual a 0, pessoal, significa que o cliente fechou a conexão, então eu fecho a conexão aqui, tá? Termina o programa, basicamente. E else, se o iResult for menor que 0 é porque deu algum erro, tá? Então ele cai nessa parte aqui e encerra o programa para avisar que deu algum erro, tá? E ele vai fazer isso enquanto o iResult for maior que 0, pessoal. Ou seja, enquanto vierem mensagens válidas do cliente, vai ficar executando esse laço, tá? Então basicamente o que o servidor faz é imprimir na tela todas as mensagens que o cliente está enviando, beleza? Então eu vou compilar aqui. Por fim, né, pessoal, não falei, mas depois do while ele fecha a conexão, né, ele encerra o socket, tudo, e limpa as estruturas do socket, tá? Isso geralmente acontece, mas vocês podem reparar que sempre vai ter um laço de execução que vai ficar, né, tratando ali todas as comunicações que aconteceram. Então vou compilar aqui, compilou, beleza, executável apareceu aqui na pasta, ó, então servidor winsock.exe. Vamos dar uma olhada no cliente winsock. Então, o que o cliente winsock vai fazer, pessoal? Muito parecido com o processo do servidor. Ó. O cliente winsock... deixa eu fechar só aqui e abrir o projeto de novo. Aqui, cliente winsock. Ele vai ter as mesmas inclusões de bibliotecas de socket. No linker, a gente também tem que botar lá, linkar a biblioteca do winsocket 2 para poder funcionar. E olha só, a gente define também um buffer. A gente define qual porta que a gente quer que o cliente se conecte no servidor, e aqui a gente coloca o IP do servidor, ó, que é 127.0.0.1 para ser o loopback, para funcionar dentro do mesmo computador, tá? Então definir isso. Dentro do main, pessoal, do cliente, também ele vai ter uma variável para guardar ali os dados do winsock, né? Uma variável para guardar alguns resultados de chamadas de função, o socket, connect socket, que é o socket que ele vai usar para se conectar com o servidor, as estruturas de endereço que ele vai precisar para guardar endereços IP aí e tudo mais. E um buffer de envio, um buffer de recepção e o tamanho de um buffer, tá? Então tem um buffer tanto para enviar dados aqui como um buffer para receber também, caso seja necessário, tá? Até acho que dá para comentar aqui o receive buff para esse exemplo de aplicação,
uma vez que a gente não vai receber nada de volta do servidor, tá? Mas enfim, vou deixar aí. Beleza, pessoal, daí ele vai fazer a mesma coisa, ó, inicializar o insoc, se deu erro, né? Todos os ifs que tem aqui é se deu erro, tá, pessoal? Se não, segue adiante. Só para mim simplificar aí também o vídeo. Então, inicializa o SOC, exibe nessa seção do código as informações do cliente, o nome da máquina e o endereço IP do cliente. Depois ele zera ali as estruturas que ele vai usar de conexão e inicializa então como inet, sockstream, para dizer que é datagramas TCP e o protocolo TCP, tá? Ele pega os dados de endereço do servidor e a porta do servidor para ver se e valida, para ver se deu certo. Se deu certo, então ele aceita, né, as informações de endereço. E ele vai tentar então se conectar aqui, ó, ao endereço do servidor, tá? Então o que ele vai fazer, ó, pessoal? Ele tem um laço for para tentar se conectar várias vezes com o servidor, porque às vezes uma conexão pode ser recusada. Então ele vai ficar tentando até conseguir se conectar no servidor nesse laço for. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai criar um socket de conexão, então, né, com o protocolo TCP. E se deu certo a construção desse socket, ele vai tentar conectar no socket. Então aqui, efetivamente, ele tenta conectar no servidor. Então ele chama a função connect, passa o socket, passa o endereço IP, né, e a porta e tal, e tenta conectar. Se der errado, pessoal, ele vai voltar aqui para cima, tá? E vai tentar até o servidor se conectar. Se não, se conectou, ele vai seguir o código, tá? Sai do laço for, quebra aqui o laço for. Beleza, pessoal. Então, se conseguiu se conectar, ele vai seguir o código e aqui a partir da linha 110, então, ele vai tomar alguma ação. Então, olha só o que eu botei aqui, pessoal. Eu botei um while not kb hit. Então, enquanto o usuário não pressionar a tecla, esse while vai ficar ativo. Eu vou imprimir aqui na tela, ó, enviando, sou o cliente tal e envio o recado número tal, tá? Então, isso aqui é só para exibir na tela do cliente o que vai ser enviado. E aqui, ó, nessa função sprintf, o que eu estou fazendo? Estou imprimindo uma string dentro de um buffer. Então aqui, ó, botei o buffer de envio e botei o seguinte texto dentro, ó, sou o cliente tal, esse aqui é o nome da máquina, né, o hostname, e envio o recado tal. Então aqui vocês estão vendo que tem uma variável i inteira, ó, que eu inicializei ela aqui fora. Então eu vou enviar na primeira mensagem que eu envio para o servidor, sou o cliente, nome da máquina, e envio o recado 0. E aí, ó, a gente chama a função send e manda o buffer e manda o comprimento da string que está guardada no buffer, tá? Então mandei pelo socket os dados que estão no buffer até o comprimento da string. Ele vai tentar mandar. Se der erro, ele para o programa. Se não, olha o que ele faz aqui, pessoal. Ele incrementa o i e dá uma pausa de 1 segundo. E o que ele vai fazer depois? Volta aqui para cima e vai enviar a segunda mensagem. Então o cliente, pessoal, a cada segundo, nesse exemplo, ele está enviando uma string para o servidor, dizendo o nome dele e o número da mensagem que ele mandou, tá? Então ele vai ficar fazendo isso até a gente pressionar alguma tecla no teclado aqui para cortar o laço, tá? Então lá no servidor, o que a gente vai ver na tela? A gente vai ficar vendo as várias mensagens que o cliente enviou. Beleza? Então depois que tu encerra esse laço, tu fecha, né, a conexão aqui. Então o shutdown ele vai garantir que tu fechou a porta de comunicação com o servidor, tá? E depois encerra o socket. Então eu vou compilar aqui. E vamos executar agora esses programas. Então eu começo abrindo o servidor, executando o programa do servidor, que está aqui. Olha o que pode acontecer, pessoal. Eventualmente, em algumas aplicações, ele pode pedir para liberar o firewall, tá? Então vocês talvez tenham que liberar o firewall de vocês para funcionar o programa, tá? Então permito acesso aqui. E olha o que apareceu aqui, ó. Aqui está o programa do servidor rodando, ó. Meu nome, desktop, né, o nome da máquina, na rede e o endereço IP da máquina. Que no meu caso aqui é o 92.168.0.99, tá? E estou aguardando um cliente na porta 8888. E agora vamos abrir o cliente, vamos executar o cliente. Executo aqui. E olha só, aqui do lado direito embaixo, pessoal, a gente tem o que o cliente está fazendo, ó. Então ele exibiu o nome do cliente, exibiu o endereço IP também. E ó, tentando se conectar ao servidor 127.0.0.1, né, que é o loopback, tá? Na porta 8888.
88. E olha o que ele fez aqui, então. Começou a mandar a cada segundo uma mensagem, né? Mensagem 0, 1, 2. Então ele está mandando. E vocês podem ver que aqui no cliente o servidor recebeu, ó, essas várias mensagens. Então tudo que o cliente está enviando aqui, imprimindo, né? Está mandando e o servidor está recebendo. Então vocês podem ver que o servidor está recebendo, então, os recados do cliente. Ó, sou o cliente tal e envio o recado número tal, tá? Então dá para ver direitinho ali o envio por parte do cliente dos dados e a recepção por parte do servidor, tá? Beleza, pessoal? Então esse é um exemplo de comunicação usando sockets em TCP. E aí o que acontece? Dependendo da aplicação, a gente tem que só adaptar as funções de envio e recepção de acordo com os dados que a gente quer enviar. Mas em geral a gente vai trabalhar com buffers, ou seja, com vetores de char ou vetores de byte, onde a gente vai colocar todos os dados que a gente quer enviar num datagrama e vai disparar o envio, e a camada de transporte e as demais camadas inferiores vão ser responsáveis, né, por direcionar para o outro computador, que é o servidor, né, ou o cliente, tá? Beleza, pessoal? Então esse aqui é um exemplo, e os links estão aqui embaixo para download também desses exemplos, caso vocês queiram fazer e testar, beleza? Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí. Se tiverem sugestões também, ou algum feedback quanto a esses materiais, ou algum link interessante, podem deixar aí nos comentários também. Curtam, compartilham, sigam o canal também. E os materiais complementares, assim como eu falei, estão aqui na página pessoal, que vocês podem acessar nos links abaixo, beleza? Um abraço aí, pessoal, e até a próxima.